o que eu tenho que estudar para passar em medicina em 60 dias? Então veja bem, primeiro ponto que nós temos que analisar, eu quero que você anote aí, que não vai dar tempo de estudar tudo. É humanamente possível. Não tem como estudar tudo. Eu conversei agora com a Amanda, né, que foi uma aluna nossa aprovada em medicina na Universidade Pública de Medicina, e ela falou para mim que ela vinha com a mentalidade do cursinho, né, de estudar tudo, de querer saber tudo, e no ano que ela foi aprovada em medicina usando o meu método de estudo, foi o ano que ela estudou menos matemática. Então ela sabia menos conteúdos de matemática, mas ela conseguiu acertar as questões fáceis e medianas de matemática, e com isso ela teve uma nota maior na prova e conseguiu a aprovação em medicina. Entende? Então, veja bem, por quê? Porque dentro do método Atletamente a gente vai ensinar o aluno a estudar esses conteúdos mais prevalentes, esses conteúdos que são mais importantes. Entende? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que analisar. O professor que vai desenhar a prova, né? E a prova, óbvio, cada vestibular vai ter as suas características, por isso que é importante ler o edital. Então você vai fazer a prova que vai decidir o futuro da tua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital. Você não pode terceirizar o conhecimento acerca da prova para o teu professor, porque é o teu que está na reta. Então você precisa o quê? Você precisa o quê? Você precisa checar, você precisa ir para o campo de batalha e descobrir quais são os conteúdos que mais aparecem na prova. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Então, lá no edital do Enem vai estar escrito, ó, em física nós vamos cobrar eletrodinâmica, nós vamos cobrar cinemática, nós vamos cobrar mecânica, está escrito lá no edital o que a prova vai cobrar. Por quê? Porque eles têm que escrever o que a prova vai cobrar, por quê? Para eles darem respaldo para o aluno fazer uma preparação. Então, todo vestibular, ele vai dizer exatamente o que você tem que estudar. Você não precisa comprar um cursinho online, você não precisa comprar um cronograma, vai estar escrito lá o que você tem que estudar. Só que aí você tem que ter esse bom senso, não vai dar tempo, você não vai ter tempo de estudar tudo. É humanamente impossível, que nem, por exemplo, agora eu vou fazer prova de residência médica para neurologia, que é um curso, que é uma especialidade muito concorrida. O que acontece? Dentro da neurologia, para mim passar na prova de neurologia, eu não vou estudar tudo, é humanamente possível. O que eu vou estudar? Eu vou pegar os 100 conteúdos mais importantes da prova e vou estudar esses conteúdos. Então eu boto ali uma preparação de 2 meses, 3 meses, vai dar basicamente um conteúdo por dia. Então, com as minhas técnicas de memorização, que eu tenho um método de memorização que chama GPOM, eu vou aplicar o meu método de memorização para me memorizar os conteúdos. Então, se eu memorizar um conteúdo por dia, vai chegar no dia da prova e eu vou saber os 100 conteúdos que são mais prevalentes na prova. E aí nós estamos falando de ensino superior, que é um conteúdo mais avançado, é um conteúdo mais difícil. Agora, no seu contexto, nós estamos falando de ensino médio. É escola, é médio, não é ensino superior. É ensino médio, é o básico do básico. Ah, Léo, mas tem uma questão do Enem mega difícil. Tudo bem. Deixa essa questão mega difícil para o cara que estudou em escola particular, o cara que quer passar na USP, deixa isso para o cara que é berço de ouro. Ele tem que acertar todas. Você que é escola pública, você não precisa acertar todas as questões. Você tem que acertar as questões fáceis, é a tua obrigação, e as questões medianas. E aí quando você pega, por exemplo, matemática, você vai resumir isso a 6 conteúdos, a 8 conteúdos. Geometria, espacial, estatística, porcentagem, regra de 3, gráficos, função do primeiro grau, você resumiu ali 20 questões da prova, 25 questões da prova, óbvio que cada ano vai mudar, entende? E aí, em vez de você ter que estudar 300 conteúdos que o cursinho vai te empurrar, você vai ter que estudar 6 conteúdos, 7 conteúdos. E aí, com a estratégia correta, você precisa, com 3, 4 semanas, você domina os conteúdos básicos, estatística, geometria, regra de 3, interpretação de gráfico, e no outro mês você revisa esses conteúdos básicos e agora que você já tem base,
você vai fazer o quê? Você vai dominar os conteúdos intermediários. E aí passou 60 dias, você vê o depoimento dos meus alunos que foram aprovados em medicina. Dentro do método Atletamente, nós temos uma ferramenta chamada FACS, Framework ATM para aprender exatas. É um passo a passo que eu desenvolvi, tendo em vista que eu não era nerd, que eu não sabia tudo em matemática, eu era burro em matemática e, portanto, eu precisava aprender os conteúdos de matemática, uma vez que matemática tem uma relevância muito grande na prova. E aí vem a questão do trabalho inteligente, do teu estudo inteligente, da tua alta performance, que é o que eu falo aqui para você. Você precisa de alta performance, você precisa de foco, direcionamento, de um mentor, né? Imagina que você vai fazer uma cirurgia. Você vai precisar, vamos supor que você vai fazer a sua primeira cirurgia. Você vai fazer a cirurgia sozinho? Não, você vai chamar o teu mentor. Por quê? Porque o teu mentor, ele vai mostrar para você, ele não vai deixar você cometer erros. Você não vai sozinho para o campo de batalha. Você precisa de um mentor, uma pessoa que vai te guiar, uma pessoa que vai mostrar o passo a passo para você. Porque dentro da cirurgia você não vai sair fazendo a cirurgia sozinho. Você vem aqui, ó, pega o seu mentor, aquele professor mais velho, aquele professor que já passou por aonde você quer chegar, e aí você vai pedir dicas para eles, você vai pedir uma orientação para eles. Você não vai ser arrogante o suficiente de prejudicar a vida do teu paciente, de cometer um erro médico por arrogância. Você, vem cá, professor, me ensina como é que faz isso, e aí ele vai te mostrar como é que você faz a cirurgia. Humildade, que é o que a gente vem falando desde a segunda-feira da primeira aula, né? Lembrando que essa é a 7ª aula. Vão ser 14 lives de aquecimento. Essa é a 7ª. Entenderam? A humildade, o papel da humildade para você aprender os conteúdos. Aí você pega, por exemplo, o mesmo raciocínio para biologia. O cursinho vai te ensinar lá 100 conteúdos. Você resume isso a 10, 15 conteúdos que você precisa saber. Aí você bota um conteúdo por semana, entende? E aí você começa a ver mais resultado. Por quê? Porque em vez de você querer saber tudo, você fragmenta. Baby steps. Small steps, pequenos passos, passos de criança. Não começa querendo saber tudo. E esse é o erro do vestibular de medicina. Ele vai lá e compra um cronograma de 30 semanas. Aí o cérebro olha para aquele cronograma de 30 semanas e começa a procrastinar. Porque ele fica pensando, nossa, olha a quantidade de energia que eu vou gastar. É que nem o cara que começa a dieta, né? Ele vê lá que o famoso perdeu 10 quilos seguindo tal dieta. Ele começa. Primeira semana de dieta, ele já fica estressado, ele fica ansioso, ele fica com fome, ele fica agitado. Na outra semana ele já desiste. Ele fala o seguinte, dieta não é pra mim. Dieta não funciona. Né? Ou às vezes a pessoa acaba até engordando por fazer dieta. Entende? A mesma coisa com o vestibular. O cara segue o cronograma, só que o cronograma não funciona pra ele.